Economia com Juliana Rosa. Juliana, a gente tem aí uma prévia de inflação para janeiro. E aí, tinha uma previsão mais alta, estamos com números mais positivos, largamos bem? Conta pra gente. O número foi bem menor que o esperado, viu, Eneg? Boa tarde para você, para a Débora e para o nosso ouvinte. O número do IPCA 15 mostra como é que se comportaram os preços até metade do mês, né? Por isso que é o 15. A expectativa era por um indicador mais na casa de 0,47% e veio 0,31%. Então, realmente um resultado bem abaixo da média das expectativas. Quando a gente olha aqui por dentro, o que chama atenção é redução principalmente de passagens aéreas. A gente falou muito já, né, de passagens aéreas que subiram muito, e aqui a gente vê o número de passagens aéreas com uma queda grande, ajudando aqui a puxar para baixo. Estou olhando aqui 15% de passagens aéreas com deflação. E a parte toda de combustíveis, essa parte de transporte ajudando a puxar para baixo, porque teve redução de preços de gasolina, diesel e etanol. Agora, Neg, o que preocupou é que o número é bom, mas por dentro ele não é tão bom. Por exemplo, essa parte de passagens aéreas ajudou muito a puxar para baixo, né, a parte de combustível. Mas a parte de alimentação, por exemplo, veio muito, muito forte. Subiu 1,53% num único mês, é muita coisa. Porque a gente está tendo aí os efeitos climáticos afetando a agricultura, agora com El Niño, e principalmente coisas mais básicas mesmo. Olha, arroz subiu quase 6%, feijão 14%, feijão, batata inglesa 25%, banana 12%, picanha 3%, óleo de soja 5%. Então, se a gente junta os produtos para fazer o famoso prato feito, aqui tem um levantamento aqui da G5, da consultoria, que eles falam que subiu quase 10% o famoso TS no mês de janeiro. E também a parte de serviços, né, que a gente também vem falando bastante, que o Banco Central vem acompanhando muito de perto. Serviço é o que está mais demorando a cair, que é bares, restaurantes, salão de beleza, aluguel, que são coisas que mesmo que caia o consumo, é muito indexado, né, salários. Então, você tem uma dificuldade de puxar mais rapidamente essa inflação de serviços para baixo. E aqui aparece a parte de serviços com uma alta, justamente numa parte que o IBGE, que o Banco Central olha muito, que ele chama de subjacente, que é a inflação mais espalhada. Então, resumo da ópera, o número é bom, mas olhando por dentro ele nos detalhes, ele não é tão bom. Mas, de qualquer maneira, o que os economistas dizem é que os juros vão continuar caindo. A dúvida agora é se o Banco Central pode cortar o juro na próxima reunião e começar a querer sinalizar que vai cortar de forma mais devagar do que vem fazendo naqueles cortes de meio ponto percentual. De qualquer maneira, né, o IPCA desse ano deve ser abaixo do IPCA do ano passado. Então, é uma boa notícia, né? A gente tem aí ainda uma tendência de inflação menor esperada para o ano de 2024, na casa dos 4%. Dá para a gente afirmar, Juliana, que quando a gente pega e escuta as críticas que foram feitas na largada ao trabalho do Banco Central, como tendo errado a mão, como tendo evitado iniciar um movimento de redução mais cedo e tal, que ele tem mais chance dele ter agido certo do que errado? Ou seja, a gente viu depois os bancos mundiais, os bancos centrais do mundo fazerem isso na sequência? Ou você acha que ao longo do ano a gente vai reafirmar que o Banco Central pode ter errado, ou ao longo do ano a gente vai afirmar que o Banco Central acertou a mão lá atrás? Queria te ouvir. Pelo visto, acertou. É um remédio amargo, né, Oimed? Você tem a discussão se o Banco Central podia já ter começado a cortar os juros no mês de junho do ano passado e só começou a cortar em agosto. Mas, enfim, são detalhes que a gente realmente só vai saber
ao certo no final do ciclo, né? Mas o Banco Central fez o papel dele. Assim, se demorou um pouco mais ou um pouco menos, o que a gente vê é que o trabalho de juros, que é dolorido, ele faz o trabalho que é jogar a inflação para baixo. Então, o IPCA de 2024, ele vai ser menor do que o IPCA de 2023, que foi menor do que o IPCA de 2022. Ou seja, a gente está conseguindo puxar a inflação para baixo e, no Brasil especialmente, é difícil porque você tem essa questão da indexação, né, que muita coisa é reajustada com base na inflação passada. E isso é especialmente importante para essa parte de serviços. Então, quando a gente fala de inflação na casa de 4% esse ano, a gente fala em inflação de serviços ainda rodando a casa dos 6%. Então, você tem ainda uma inflação que é alta dessa parte aí de serviços, né, do aluguel e tal, do restaurante, do salão de beleza e tal, mas a expectativa é que o setor de serviços caminhe esse ano para a casa dos 3%, porque o mercado de trabalho ele ainda vai estar crescendo, mas não vai estar tão forte quanto do ano passado. A expectativa é que os salários também não sejam reajustados de maneira tão forte, e aí isso vai gerar menos inflação, essa é a expectativa. Então, a gente vai caminhando para um cenário que é o que estava sendo buscado, né, Inês, que é inflação menor e juros menores, que vão ser os motores do crescimento do PIB esse ano, do consumo, né? Então, isso é o que vai fazer com que a economia cresça, justamente inflação menor e juros menores. Perfeitamente, Economia com Juliana Rosa, desculpa, que volta a conversar com a gente na segunda-feira. Valeu.